Arte, cultura e muita história. Conhecer coisas novas vale a pena, mas rever acontecimentos do passado pode ser extremamente enriquecedor e também prazeroso. As pessoas que quiserem saber mais sobre a história de Andradas, o local é aqui. Casa da Memória, Museu João Moreira da Silva. Por aqui, são mais de 1.500 peças catalogadas à disposição da população. Tem a priori como sua grande missão salvaguardar e proteger o acervo que conta a história, preserva a memória, né, dos antepassados, de todos os acontecimentos, né, da maioria dos acontecimentos mais importantes ou relevantes, está aqui no Museu Municipal João Moreira da Silva, né, que é a Casa da Memória. Então, a principal missão de um museu é preservar todo esse contexto histórico, cultural, né, da população e do município, né, de Andradas. Como Andradas vai completar 130 anos no próximo dia 22 de fevereiro, pedimos para o Ricardo nos apresentar algumas curiosidades e ensinamentos que revelam um pouco da história da cidade. E isto tem de sobra por aqui. Olha só o que encontramos. A coletânea de artigos e fotos que compõem a Andradas em Revista, feita nos anos 50, pelo senhor Constante Campos, irmão do historiador Sebastião Roberto de Campos. Andradas já despontava como a maior produtora de vinhos de Minas Gerais, né? E ela tem umas reportagens especiais muito interessantes, que ela fala justamente da importância que a subestação de enologia, né, criada pelo governo federal, teve na qualidade da produção, no aumento da produtividade e na qualidade técnica dos vinhos aqui. Então, é uma fonte histórica muito importante para entender essa Andradas dos anos 50, 60. A revista, que curiosamente foi feita em um único ano, também traz fotos dos casarios de Andradas e também relata o surgimento do Rio Branco Futebol Clube. O surgimento do clube, seus principais fundadores, né? E o Rio Branco tem uma trajetória histórica com a cidade muito grande. Não tem como falar de Andradas sem também falar no Rio Branco, que foi um clube muito importante no cenário do futebol sul-mineiro e também estadual, né? Chegando a alcançar voos muito altos dentro do cenário esportivo mineiro, né? Se quiserem acessar o site do Círculo Italiano, tem essa revista toda digitalizada no site. Ela está toda para quem se interessar, né, depois dessa reportagem. Nós temos um exemplar só para consulta, né, quem quiser consultar para atividades acadêmicas, né, a gente não pode emprestar porque é um artigo extremamente raríssimo, né, e querendo ou não, é um patrimônio cultural, né, do município que está aqui em salvaguarda aqui. E este álbum coreográfico? Ele chama muito a atenção de quem visita o museu. Trata-se do município de Caracol no ano de 1927. Ele demonstra fielmente dados geográficos, rios, população, entre outros. E é interessante que este livro ele existe somente em 10 locais, né, do mundo, possuem suas bibliotecas públicas. Inclusive, um dos locais, de tão raro que esse livro um dos locais ele se encontra aqui em Andradas. Foi doado pelo senhor, né, João Moreira da Silva, né? E esse livro ele é raríssimo, né? E ele mostra ali todos os 150 municípios de Minas da época, inclusive quando ainda, né, atual Andradas se chamava Vila do Caracol. E falando das outras denominações de Andradas, vamos destacar o jornal Gazeta. Este jornal ele foi encontrado no ano de 2017, 2018 pelo historiador Bruno Pastre, e ele é muito importante, né? Hoje ele está no acervo do Museu Municipal, que ele é muito importante que ele mostra essa transição que aconteceu, né? Que para muitos foi traumática, a mudança do nome de Caracol, né, para Andradas, no ano de 1928. Né? Muita gente às vezes não sabe, mas o nome Andradas foi uma
uma homenagem que o presidente da Câmara, na época que não existia o cargo de prefeito municipal, né, era o presidente da Câmara que tinha o título do executivo, né, e ele quis homenagear o então presidente do estado de Minas Gerais. Não se falava governador, se falava presidente do estado, que era o Antônio Andrada. Então resolveu colocar o nome no Caracol de Andradas. Mas curiosamente, até os anos 50, 60, inclusive até hoje, muita gente se recusava a falar Andradas. Ainda falava Caracol ou Popular Caracor, né? Então esse jornal é muito importante para mostrar esse período que também é um recorte histórico da história do município. A Casa da Memória Museu João Moreira da Silva examina o passado. Aqui podem ser encontrados, além de documentos, fotografias, roupas, móveis, dentre outros utensílios referentes também à história do vinho. Eles ajudam a entender as nossas origens. Na era digital, que tal ter contato com uma carta escrita à mão? Ela comprova a importância de Andradas no contexto político, após a realização da Festa do Vinho do ano de 1954. Que ela é uma carta, né, que Juscelino Kubitschek, né, o governador de Minas Gerais na época da primeira Festa do Vinho, né, quando ele veio, ele se tornou um amigo pessoal do Dr. Alcides Mosconi. Então, quando ele foi exilado em Portugal, né, ele manda este documento de Lisboa, felicitando o senhor Alcides Mosconi, o Dr. Alcides Mosconi, acerca do final de ano, do Natal. É uma correspondência que mostra um lado muito de um laço afetivo entre os dois, né? E a grafia deste documento é de próprio punho do Juscelino Kubitschek, né? Que foi um dos mais importantes presidentes da história do Brasil republicano. Ficou curioso em saber mais sobre o passado de Andradas? Não perca tempo! Visite a Casa da Memória Museu Municipal João Moreira da Silva. Ela fica localizada na Rua Major Bonifácio, no centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 10h30 da manhã e das 12 às 18 horas. Quem tem curiosidade, quem tem vontade de aprender, porque uma das premissas principais daqui é ter esse intercâmbio com a população, né? Os museus são espaços culturais em que as pessoas têm que se apropriar. As pessoas se apropriando desses espaços, elas contribuem para o engrandecimento da cidade.